Crítica pela não entrada do VG de novo. Bom, essa é uma opinião polêmica, né? Assim, é um assunto polêmico que já está rolando aí demais nos grupos e tal. Vitor Gabriel não entrou de novo, certo? E quem entrou, até o Cláudio já falou, foi o Luvanor, que nem é um cara assim que é muito centroavante mesmo, ele está mais para segundo atacante, né? Mas entrou ali naquela posição do Nicolas. Claramente, Barroca, eu acho que é uma questão de disciplinar. Se você for ver futebol por futebol até agora, o Vitor Gabriel mostrou muito mais que o Luvanor, né? David E Ricardo também, né? também. E, claro, e não está tendo espaço nesse momento. Eu acho que é o seguinte, cara, o Vitor Gabriel também tem que focar aí no trabalho dele. Ele fez besteira, ele sabe disso, né? Eu sei que ele ficou chateado, a gente já falou sobre isso, tem corte aqui sobre isso, que, sabe, o cara errou. A gente sabe do potencial dele, a gente sabe também que é chato para um jogador que está em ascensão perder a posição, mas imagina se todo jogador que for para o banco fizer beicinho. O Castilho tá aí, cara. Eu também acho que o Castilho merecia mais minutagem. Eu não vejo o Castilho fazer beicinho, dar indireta. Entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Jogador mais caro da história do Ceará. Eu Então, acho tá importante focando no até falar, trabalho. Douglas, e assim, a gente pode até falar do que foi aquela situação do Castilho titular demais e o Jean Carlos no banco. E o Jean Carlos aceitou. Entendeu? O Jean Carlos aceitou. Não vi nenhum problema com o Jean Carlos. Agora o Jean Carlos é titular, marcando o gol. Entendeu? Teve um momento dele. E até eu lembro que o Castilho até falou, pô, eu agradeço o Jean Carlos aqui, tá entendendo agora o momento e tal. Lembra aquele. Lá no PV, eu acho que foi um pós-jogo, alguma coisa Sim, assim. sim. Ele E que. falou bem do Jean Carlos. Isso é profissionalismo, cara. Isso é disciplina. Entendeu? Onde não tem disciplina, o cara perde espaço. E o Ceará tá certo. E se a decisão foi por conta de disciplina, os jogadores estarem com menos minutagem agora, foi certo. É isso, sabe? Então, assim, cara, o que é que fica de recado pro Vitor Gabriel? Foca no trabalho, foca no treinamento, no processo, como o Ricardinho falou aqui em live com a gente. E aí, aproveitar a oportunidade quando tiver novamente. E pronto, sabe? Focar no campo, dar indiretinha na rede social, meu amigo. É só se queimar com o treinador. Simplesmente. E a gente sabe que não foi só por causa de indiretinha em rede social, não. Né? O Vitor Gabriel também precisa levar a sério o dia a dia lá dentro do Ceará. Tomara que nesse momento ele esteja. E aí depois ele pode ter mais oportunidades. Porque eu torço muito que dê certo. Torço muito aí que ele volte a jogar, volte a ser uma opção. A gente hoje precisou do Vitor Gabriel. Precisou. Claramente, né? O Nicolas, né, deu uma cansada, precisava se preservar para o próximo jogo. A gente botou o Luvanor, que pouco produziu. E Então, entrou no lugar errado, né? é, Entrou numa posição que nem a dele, a gente já sabe disso. E a gente acabou tendo que usar o Igor Kleber. Que, meu Deus do céu. exatamente. E me estranhou um pouco a saída do Nicolas e a não entrada do Vitor Gabriel. Principalmente pela função de cada um, né? São muito semelhantes à função dos dois jogadores. E entra o Luvanor, que não está tão bem na temporada. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa escolha. E a segunda também, o David Ricardo, que começou também a temporada muito promissor. Começou a temporada se destacando muito bem e tem sido um pouco utilizado também nas suas mãos. Eu queria saber um pouquinho dessas opções. Lembrando que em nenhum momento é uma crítica em relação ao seu trabalho. Admiro bastante o que você vem fazendo, mas eu queria saber um pouquinho dessas duas escolhas, por que elas não têm sido feitas. Bem, vou começar falando sobre o David. No último jogo, o Thiago ficou fora no aquecimento, como todos sabem, e o Lacerda vem jogando muito bem, na minha opinião, muito bem realmente. Já no jogo com o ABC, no meu primeiro jogo, ele já tinha jogado muito bem. E se você perceber todas as nossas vitórias, o Lacerda estava em campo, um jogador que eu estou bastante satisfeito com aquilo que ele vem apresentando e com o potencial que ele ainda tem para se desenvolver ainda mais. Então, o Lacerda vem jogando como protagonista nesse momento, vem correspondendo muito bem. No jogo contra o Criciúma, o David até entrou junto com o Léo Santos. A gente, naquela ocasião, por uma situação estratégica, achou que era interessante que entrasse os dois. E o David é um jogador extremamente importante, um jogador jovem, um ativo do clube, e um jogador também com potencial de crescimento muito grande, com capacidade de fazer muito mais de uma função.
é um jogador com a relação com a bola muito grande, que vai ser muito importante para a gente dentro da temporada. Sobre a saída do Nicolas, hoje o jogo estava desenhado ali, a gente ganhando o jogo de 3-0, muito mais para o atacante entrar para participar, recompondo do que atacando, porque naquele momento a gente estava muito compacto nas linhas mais baixas e utilizando velocidade pelos lados, com os nossos atacantes de lado. Então, naquele momento, o meu maior interesse era que eu tivesse um jogador de mobilidade, um jogador até com uma característica maior de flutuação e que tivesse uma recomposição para defender com maior predominância até do que a parte de ataque. O Vitor também é um jogador muito importante para a gente, jogador que até aqui vem fazendo uma boa temporada, vem fazendo os gols e que obviamente vai ser muito importante, todos os jogadores vão ser importantes. Eu estou bastante satisfeito com a entrega, estou bastante satisfeito com o comprometimento deles com o nosso propósito de fazer um campeonato de recuperação. Não é fácil fazer um campeonato de recuperação, a gente vem aí de jogos em sequência, fora de casa, jogos dentro de casa sem torcida, vindo de um início de competição com 0 pontos em 2 jogos, então a gente está vendo aí algumas equipes pontuando bem na frente e a gente vai precisar de todo mundo, eu não tenho a menor dúvida que todos os jogadores vão ser importantes, eu estou contando com eles e é isso, assim, eu estou bastante satisfeito com o que eu tenho visto de dedicação dos jogadores. Não estou satisfeito porque a gente ainda tem um caminho grande, a gente ainda tem muita coisa para evoluir coletivamente, então a gente precisa ter humildade, a gente precisa enxergar que temos que crescer, temos que nos desenvolver em uma série de aspectos coletivos que dizem respeito ao meu trabalho com eles, né, de respeito às minhas atribuições, mas eu, como eu falei, eu estou satisfeitíssimo com a forma como eu estou vendo os jogadores encarar esse compromisso. Então, vejo um potencial de crescimento bastante interessante na nossa equipe. Boa. Tá aprendendo. Atenção, que Vitor Gabriel postou stories. Parabéns, rapaziada. Tá manso. Como tá manso, Klaus? Ufa, ainda bem, só posso dizer isso. Ufa. Calmou. A fera tá mais calma. Que bom, né? Que legal, assim, fazendo o mínimo, né? Assim, tomara que ele realmente agora foque no campo. De verdade, cara, assim, é um garoto, né? Não tô passando a mão na cabeça dele, só tô dizendo que é um jogador que tem que ter uma gestão, né? Tem que ter ali uma puxada de orelha quando é necessário, tem que ter uma cobrança quando é necessário. Então, tiveram cobranças e teve esses problemas aí, disciplinares, que não ocorra mais, que ele trabalhe, que ele treine, que ele foque no dia a dia, e aí depois ele possa nos ajudar, jogador que estava sendo importante. Mas convenhamos, né, cara? O Nicolas é titular, pô. Fazer o quê? O Nicolas jogando demais, né? Então, a gente só ganha se com o Vitor Gabriel também focado, porque numa partida como hoje, ele poderia ter entrado no segundo tempo e nos ajudar. E é isso, tá? Tá mais comportado, Klaus. Ainda bem, Douglas. É importante que ele entenda que o trabalho dele como jogador vai até a rede social, né? A rede social hoje é uma ferramenta de trabalho profissional de um atleta. É a imagem dele que tá ali, né? É a imagem dele para o público, para os torcedores, para os profissionais do clube que ele está jogando. É uma rede social que é difícil você separar o pessoal do profissional. Mas o jogador, enquanto atleta, eu acho que ele tem que encarar a rede social dele como uma ferramenta de trabalho, como um instrumento de trabalho, como algo que precisa ser gerido por profissionais. Como uma empresa gere a sua rede social, um atleta tem que encarar a sua rede social como algo meio que de uma empresa, como se você estivesse olhando para ali com a imagem do atleta Vitor Gabriel, muito mais do que da pessoa Vitor Gabriel, né? Então, nesse aspecto, o lado humano da conexão do jogador com a rede social tem que ser reduzido. O que tem que entrar ali é o olhar profissional do atleta. Se ele aprender isso, quanto antes ele aprender isso, melhor para ele. Melhor para o Ceará também, né? Não tem nada a ver com coach, não, Anderson. Na verdade, isso é uma ferramenta de trabalho e é muito mais uma questão de como lidar profissionalmente com a imagem dele. Fala, galera, você acabou de ver um corte aqui do BPR. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Então a gente pede a você para deixar o like, se inscrever por aqui, compartilhar e vir pro Bora pro Racha. Bora, mozão! Bora pro Racha!